Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de estrutura de madeira. Hoje nós vamos dimensionar peças submetidas a compressão paralela com o coeficiente lambda, ou seja, o índice de esbeltez, entre 80 e 140 inclusive. Nesse caso, ela é considerada uma peça esbelta. Então, de 80 exclusive até 140 inclusive, ela é uma peça esbelta. No caso da peça esbelta, vai ter uma novidadezinha. Vai aparecer uma excentricidade de segunda ordem. Ou seja, nesse caso, essa peça com certeza vai sofrer uma flambagem, uma flexocompressão. Se ela vai sofrer uma flambagem, o cuidado deve ser maior, né? Existe o perigo maior aí para essa peça. Então nós consideramos uma excentricidade de segunda ordem. Nós já calculamos uma excentricidade de primeira ordem nas peças medianamente esbeltas da aula passada, né? Então agora a gente vai acrescentar essa excentricidade de segunda ordem, ok? Então vamos lá. A excentricidade de segunda ordem que nós vamos acrescentar aí, ela é calculada a excentricidade de primeira ordem somada com a excentricidade de fluência. Mas o que é essa excentricidade de fluência, né? É uma excentricidade considerando uma carga de longa duração, uma carga aplicada por longo tempo. Isso vai produzir uma excentricidade de fluência. Ela é calculada assim, ó. Excentricidade de fluência é a excentricidade de primeira ordem. A excentricidade de primeira ordem nós calculamos na aula passada, né? É a soma de duas excentricidades. A excentricidade inicial e a excentricidade acidental. A inicial ela é calculada H sobre 30 e a acidental é calculada L sobre 300. Isso é excentricidade de primeira ordem. Isso será multiplicado por 2,7 elevado a tudo isso aqui, ó. Esse aqui é o expoente de 2,7. Esse expoente é φ. Esse φ ele é tabelado pela NBR, tá? Tabela 16 aí. Vezes NK, normal característica, dividido por PCR. PCR é carga crítica. Lembra lá de REMA? Em REMA vocês estudaram a carga crítica, tá? Carga crítica menos normal característico, NK. Tudo isso aqui menos 1. Então vai multiplicar tudo isso aí por a excentricidade de primeira ordem, que é a inicial somado com a acidental. Encontrada esse coeficiente, aliás, essa excentricidade de fluência, aí sim eu somo a fluência com a primeira ordem e vou ter a excentricidade de segunda ordem. Essa excentricidade de segunda ordem será usada para calcular um momento de projeto, tá? Eu preciso desse momento de projeto, por quê? Porque lá nas verificações do estado limite último, eu preciso da tensão de compressão e a tensão de flexão, da mesma forma que nós vimos lá nas peças medianamente esbeltas, né? Aqui também a verificação é feita da mesma forma. Mas, para calcular a tensão de compressão, eu preciso do esforço normal de projeto, que é o NK vezes 1,4, né? Os esforços são majorados, dividido pela área de seção de madeira, tá? Aí eu tenho a tensão de compressão. E a flexão? Aí depende. Se for uma seção retangular, a tensão de flexão é 6 vezes o momento de projeto, que foi calculado aqui, dividido por base vezes altura ao quadrado. Esse base vezes altura ao quadrado é na direção considerada, tá? Igual a gente calcula inércia, né? Na direção considerada. Se for circular, a tensão de flexão é 4 vezes momento de projeto, calculado lá, dividido por π vezes raio ao cubo, né? Então, uma das duas aqui, somada com essa aqui, tem que ser menor que a tensão, a resistência, aliás, né? Resistência de compressão na direção paralela de projeto. Isso aqui vocês já sabem calcular, né?
É o Kmod vezes o FCOK dividido por 1.4. É a mesma formulazinha lá, tá? Aí vem o detalhe. Se você não lembra da carga crítica lá de REMA, vamos relembrar. Então a carga crítica ela pode ser calculada de duas maneiras. Ou é módulo de elasticidade vezes inércia vezes o π dividido pelo comprimento efetivo, tá? Considerando os vínculos, ao quadrado. Ou pode ser módulo vezes área, e não inércia, né? Vezes área, que multiplica π sobre coeficiente de esbeltez, índice de esbeltez, na verdade, π sobre lambda ao quadrado. Então você tem duas maneiras de calcular a carga crítica aqui, né? Calculou a carga crítica? Você vai jogar aqui, pegando o φ tabelado, para calcular a excentricidade de fluência. Calculou a excentricidade de fluência, calcula a excentricidade de segunda ordem. Calculou a excentricidade de segunda ordem, calcula o momento. E aí você tem então as tensões atuantes, né, compressão e flexão, comparado com a resistência à compressão paralela de projeto. Tranquilo, né?